Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, para que continue vendo os meus vídeos. Passe para uma amiga, para um amigo. Faça o seguinte, não se esqueça de dar um like. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer aos meus 185 amigos que estão inscritos. Muito obrigado mesmo, isso me deixa muito feliz. Deixa aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual a vantagem de ler um blog? Você de segunda a sexta lê sempre um artigo novo sobre política, sobre direito, enfim, é aquilo que vem na minha cabeça, eu escrevo o texto. E qual é a finalidade? Manter-se atualizado. Eu faço uma leitura dos principais jornais, né? Do país, né? De São Paulo, né? São Paulo, eu leio muitos jornais de São Paulo e faço uma leitura e escrevo um artigo para nos mantermos atualizados. Eu quero dizer aqui o seguinte, eu vou dar continuidade agora sobre a intervenção. Eu falei no vídeo anterior, na segunda-feira passada, sobre a intervenção da União nos estados. Agora eu vou falar sobre a intervenção do Estado nos municípios. As regras quase que são as mesmas, mas vale a pena a gente fazer uma leitura. Diz o artigo 35 da Constituição Federal de 1988, né? Diz aqui, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando a União pode criar um território e naquele território que ela criou tem um município. Então ela não vai intervir naquele município de forma arbitrária, tem que ter uma regra. Quais são as regras? Se o município deixar de pagar sem motivo ou força maior por 2 anos consecutivos aquela dívida fundada, que é aquela dívida que está em atraso de 1 ano a 2 anos e superior, aí o Estado intervém naquele município e diz assim, regulariza a situação e retorna o status quo ante. Pode ser o prefeito, pode voltar para o cargo, como não pode voltar, se ele cometeu algum crime nessa situação, vão se averiguar, tanto o governador também, quando é a intervenção da União no Estado, a União pode retirar o não governador. Pouco tempo atrás teve uma intervenção no Rio de Janeiro, porque acho que foi o governador Luiz Pezão, né? Que não conseguiu assim, resolver o problema da insegurança, aí pediu intervenção e foi até esse que hoje é vice do Bolsonaro, o que candidato a vice na reeleição de Bolsonaro, o Braga Neto, ele interviu somente na segurança pública, manteve o governador no cargo. Ele poderia também ter tirado o governador e dizer, sai o governador, eu indico um governador, quando a situação voltar ao normal, você pode voltar ou não, né? Tanto é que pouco tempo depois o Pezão foi preso, né? Mas tudo bem, não é o caso aqui. Então, o governador, ele pode intervir num determinado setor, tira o prefeito, afasta o prefeito, indica um prefeito para aquele município e resolve a situação, e o prefeito, se não cometer nenhum crime que comprometa, crime de responsabilidade, ele volta para o cargo. Senão ele convoca-se novas eleições e assim sucessivamente, tá certo? Não forem prestados as devidas contas na forma da lei. O que é isso? O município ele é obrigado a todo ano, né, prestar conta. Todo mês de abril, quando chegar no mês de abril de 2023, o prefeito Lério, que é de Taquaritinga do Norte, ele vai mandar o que ele gastou, o que ele arrecadou de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Então ele manda essa prestação de conta, o Tribunal de Contas vai analisar, de acordo com as normas técnicas de contabilidade, os princípios gerais de contabilidade, principalmente a contabilidade pública, e vai dar um parecer, dizendo se aprova ou desaprova as contas. Bem que deixar claro que quem aprova e quem reprova as contas do município é a Câmara de Vereadores, não é o Tribunal de Contas do Estado. O tribunal pode aprovar com ressalva, pode opinar pela rejeição daquelas contas, caso encontre alguma irregularidade. Mas quem dá a palavra final nas contas da administração do município é a Câmara de Vereadores, né? Quando o município deixar de aplicar o mínimo exigido, né, de receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Suponhamos que o Estado, o município não invista lá 25% na educação, 15% ou 20% na saúde. Aí sim, o governo do Estado ele intervém no município, saneia o problema e pode o prefeito voltar, caso ele não tenha cometido crime de responsabilidade. E assim sucessivamente, né?
O Tribunal de Justiça, outro item aqui, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Suponhamos que o prefeito constantemente não cumpra a decisão judicial. E aí o Ministério Público vai, o Tribunal de Justiça de Pernambuco diz, opa, peraí, por que o município de Taquaritinga do Norte não cumpre o que determina as leis? Aí o Tribunal de Justiça vai sugerir ao governador, governador, toma uma providência no município de Taquaritinga. Gente, isso é hipótese, não estou acusando o município de Taquaritinga de não cumprir lei não, tá? O município de Taquaritinga tem certeza que cumpre as leis conforme determina, porque o prefeito Lero é um grande prefeito e faz uma das melhores, segundo ele, a melhor administração de Taquaritinga de todos os tempos. Por favor, não me acusem de dizer que eu estou afirmando que o prefeito Lero não cumpre as leis do município. Estou usando como exemplo, tá? Se o município de Taquaritinga não cumpre as leis, o Tribunal de Justiça de Pernambuco pede a intervenção ao governo estadual para que resolva esse problema, e assim sucessivamente, tá? Aqui o artigo 36 da Constituição, ele diz assim, a decretação da intervenção dependerá, no caso do artigo 34.4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal para coação for exercida contra o Poder Judiciário. O que diz o artigo inciso 4? Essas leituras assim. Diz assim, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Se está havendo um desrespeito aos poderes federais que estão naquele estado ou naquele município, aí sim, ele tem que, a presidência da República tem que ser, né, tem que ter a solicitação do Poder Legislativo, a Câmara Federal pode pedir, intervenha no estado de Sergipe, no estado de Alagoas que não está sendo cumpridas as regras, ou o Poder Judiciário, olha, intervenha naquele estado porque não está cumprindo a nossa legislação e assim sucessivamente, né? No caso de desobediência de ordem judiciária, né? Decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça no Superior Tribunal ou no Tribunal Superior Eleitoral. É a mesma coisa. Se alguma das decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do STF, Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal requisita ao presidente da República e pede a intervenção naquele estado para que as situações voltem à situação normal. Então, você vê, é uma concatenação, é uma ideia, é uma regra que vem, né, do mais forte para o mais fraco, porque um fica reparando o outro. Não é que o Estado seja inferior, porque nós vivemos numa isonomia, princípio da simetria. O que é do governo federal atinge, tanto no poder executivo, atinge o poder executivo estadual, o poder executivo municipal. O que atinge o poder legislativo federal, atinge o poder legislativo estadual e municipal, e assim sucessivamente. Cada um na sua determinada competência, né? Diz Aí vem as regras, né? O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo, as condições de execução, e assim, aí vem uma regra prática, não tem assim muito, não vamos perder nosso tempo, porque é uma coisa muito importante, que aí vem aquela, tipo assim, como fazer o bolo, né? A receita, né? Seria mais ou menos isso. Por exemplo, o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. É muito importante isso. Por quê? Porque a intervenção federal, ela não é automática. Chega o presidente da República, opa, aí vou fazer isso. Não. O Congresso Nacional tem que autorizar o presidente da República a intervir num determinado estado. Assim como a Assembleia Legislativa do determinado estado tem que autorizar o governador a intervir no município, e assim sucessivamente. O que acontece? A dificuldade dos estados intervir nos municípios e a União intervir nos estados é porque eles, no Brasil, eles só vivem alterando a Constituição. Então, quando houver
uma intervenção do Estado, da União num determinado Estado, a Constituição Federal ela fica suspensa quanto à sua alteração, porque houve uma ruptura. Quando o governo federal intervém, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, aquele momento, aquele tempo que ficou na intervenção no Rio de Janeiro, a Constituição não pôde ser alterada. Muitas emendas que estão ali, elas são aprovadas, elas podem até ser aprovadas, que é um erro. Na minha interpretação, não pode nem tramitar a emenda constitucional quando há uma intervenção do federal num determinado estado, porque a Constituição ela está doente. Né? Quando há uma intervenção da União no Estado, a Constituição Federal está doente, está como se estivesse na UTI, porque quebrou a autonomia, quebrou a soberania. Né? E a união indissolúvel, a unidade indissolúvel dos estados e dos municípios. Enquanto durar aquela intervenção, tem que haver vamos dizer assim, o fim, a Constituição não pode ser alterada. Então eles dificultam por isso. Mas tem situações claramente, quase todo dia, de estados merecendo ter intervenção. Mas eles não fazem isso porque tem um poder político. O Congresso Nacional tem que se manifestar, a Assembleia dos Estados tem que se manifestar e assim sucessivamente. Mas é muito importante esse contexto, a gente entender que não é uma situação, o presidente da República, eu vou intervir no estado de, sei lá, no estado de Alagoas porque eu não gosto do governador. Não, não é assim não. Ele tem que intervir de acordo com manda a Constituição e ter a palavra final do Congresso Nacional. Ele tem que mandar imediatamente. Em 24 horas, ele diz, o decreto da intervenção no estado de Pernambuco, no estado do Rio de Janeiro, e o Congresso Nacional tem que se manifestar, né? Se não houver, interessante é o seguinte, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Suponhamos que essa intervenção seja necessária no mês de julho ou no mês de janeiro, que os trabalhos do Congresso estão suspensos. Eles são convocados imediatamente. Não vão votar nada fora daquele decreto que decretou, vamos dizer assim, a intervenção do Estado, da União, né, num determinado Estado ou do Estado num determinado município. Só vão tratar daquele assunto. Votou, rejeitou, não. Se rejeitar, vota o Estado coante. Se aprovado, o interventor é nomeado e vai resolver a situação. Enquanto durar aquela situação, tem supostamente o prazo, né, de ser mantido aqui. Não pode ser até ad eterno. Não, tem que ter um prazo. Eles vão estabelecer esse prazo no decreto, né? E assim sucessivamente, né? Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Lembra que eu falei, né? Então, o que acontece? Se, por acaso, termina a intervenção, aí você vai lá e volta o prefeito, volta o governador, caso não tenha ele cometido alguma irregularidade que o torne, vamos dizer assim, impedido, incapaz de exercer a função pública. Ok, gente? No próximo vídeo eu vou iniciar, e esse nós vamos levar muito tempo, porque é um dos assuntos mais importantes da nossa Constituição, e eu insisto muito, bato muito, estudo muito esse assunto. Não vou falar tudo que sei, tudo para vocês, porque eu não sei ainda o suficiente, mas vamos fazer uma leitura do artigo 37 da Constituição. Eu digo que o artigo 5º e o artigo 37 são os dois artigos mais importantes da nossa Constituição. Por quê? O artigo 5º, ele traz os nossos direitos, os nossos deveres, chamados direitos sociais, direitos à vida, direito à segurança, direito à religião que eu quiser, direito à minha livre forma de pensar. E o artigo 37 traz a organização, como deve ser a administração do Estado, do município e da União. É de suma importância o próximo vídeo que a gente vai falar sobre. Vamos levar uns 3 meses nesse assunto aqui e a gente não sai do artigo 37, porque eu quero dividir com vocês essa riqueza que é o artigo 37 quando trata da administração pública brasileira. Ok, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É um trabalho difícil, mas vale a pena você se interessar pela Constituição, porque é nela que estão todos os nossos direitos. Muito obrigado, e você entendendo de Constituição, você cobra do seu político com razão, com verdade, que ele não conhece a Constituição, e quando você mostra que conhece, ele vai se afastar de você, porque ele sabe que você é sabido
que você é esperto. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.